E hoje vamos começar mesmo com o assunto que tem que ver com a Guiné-Bissau, não é? A Guiné-Bissau está a chamar a atenção de muitos moçambicanos, não só por aquilo que está a acontecer, não é? Como golpe de Estado, mas também pelo fato de lá estar um moçambicano extremamente conhecido pelos moçambicanos também, não é? Está lá um moçambicano extremamente conhecido pelos moçambicanos e não é um moçambicano que ostenta um título qualquer. É um moçambicano que ostenta o título de ex-presidente desta República designada de Moçambique, a nossa pátria amada, a nossa nação linda. Então está lá Filipe Jacinto Nunes e, de certa forma, o assunto da Guiné-Bissau chama mais atenção aos moçambicanos, que são, neste caso, os seus compatriotas. Toda a gente quer saber como é que está o presidente e onde é que está, não é? Como é que está e onde é que está o presidente Filipe Jacinto Nunes ou então o ex-presidente da República de Moçambique. O fato é que está bem, está em local seguro, não é? Está em local seguro e pronto, pelo menos essa garantia foi dada. Agora, quando é que volta? Isto é o que, bem, poderá se confirmar mesmo com a chegada. O fato é que Sissoko Embalo, ou então Umaro Sissoko Embalo, aterrou no aeroporto de Dakar, isto é, em Senegal, não é? Lá aterrou ontem em Senegal, foi então acolhido naquele país, portanto, por conta da situação do golpe do Estado. Não obstante, alguns continuarem a entender que é uma espécie de teatro, não é? Lisboa até está também a ressentir-se desses efeitos do golpe de Estado, não é? Lisboa está a ressentir-se porque a comunidade guinense vai então se aglomerando lá no edifício da CPLP, reclamando que trata-se aqui de um teatro para a manutenção do Umaro Sissoko Embalo no poder, ou então dos seus aliados, não é? Dos seus aliados. Aliás, tomou posse ontem o general, não é? Tomou posse o general, que vai então, por um período de um ano, comandar as rédeas do país, não é? Comandar aquilo que são os destinos do país por um ano e pronto, resta então saber como é que este comando vai acontecer à margem da lei constitucional, não é? Porque esta é a reclamação que é apresentada pelos ativistas que vão reclamando lá lá em Lisboa e que inclusive já acusam o governo português de alguma conivência. A reclamação é porque é o golpe de Estado e como é que vai ser conduzido este país à margem da Constituição e solicitam a reposição da lei constitucional de modo que Guiné-Bissau possa continuar a assistir um regime genuíno de democracia, não é? Agora, o fato é que este cenário da Guiné-Bissau já também chama a atenção de muitas organizações, inclusive a União Europeia já pede que haja aqui algum respeito à Constituição. Bem, quem vai agora garantir, quem vai salvaguardar a Constituição, eventualmente vai ser então o empossado general Horta, não é? E não necessariamente o símbolo da unidade e o símbolo da salvaguarda daquilo que são os direitos constitucionais ou então a lei constitucional no geral, que é o deposto o presidente Umaro Sissoko Embalo, que neste momento está em Senegal e Senegal emitiu mesmo um comunicado fazendo menção a isso e confirmando a aterragem do Umaro Sissoko Embalo. Diz o comunicado senegalês que Umaro Sissoko Embalo chegou bem, não é? Chegou bem ao Senegal, depois de o governo senegalês ter fretado um avião para retirá-lo do seu país, que presidia até pelo menos quarta-feira, enquanto se aguardava a publicação dos resultados, não é? Aguardava-se a publicação dos resultados que devia ter acontecido ontem, quinta-feira, segundo a previsão imposta no calendário, não é? O calendário previa que ontem houvesse a divulgação dos resultados. Tal não aconteceu porque houve o golpe de Estado e ontem, que devia-se publicar os resultados, houve tomada de posse do general Horta, que vai permanecer na liderança do país por um período de um ano, enquanto vão se consertando alguns aspectos. E aqui fica a pergunta: cadê a desordem, cadê a desestabilidade no país, que terá sido motivo pelo qual os militares, ou então o comando militar para a recuperação da ordem constitucional, usou para ascender ao poder, não é? Então, cadê a desestabilidade?
Porque toda a gente diz que Guiné-Bissau, não obstante ontem, Guiné-Bissau está bem, não obstante ontem terem começado a vazar algumas imagens de queima de pneus por parte de alguns jovens que não reclamam o fato de ter havido golpe de Estado, mas reclamam o fato de este golpe de Estado estar a ser tratado por eles como uma espécie de diríamos, uma espécie de teatro. Podemos congelar, por favor, aí o comunicado senegalês, comunicado que foi emitido pelo governo de Senegal, enquanto vamos também aqui fazer algumas citações, não é? Vamos aqui fazer algumas citações deste comunicado e vamos também olhar para a mensagem do Filipe Jacinto Nyusi, ou melhor, de Filipe Jacinto Nyusi, ex-presidente da República de Moçambique, que está em missão de observação eleitoral. Portanto, os militares ontem anunciaram, falando neste caso, voltando à questão do golpe de Estado, os militares da Guiné-Bissau ontem anunciaram a tomada de posse, a nomeação e a tomada de posse do general Horta, não é? Depois do golpe de Estado, não é? Então, vale a pena aqui também fazer menção à história da Guiné-Bissau, que não é a primeira vez a acontecer um golpe de Estado. Aliás, este a ser de facto um golpe de Estado, não é? Não obstante a desconfiança de vários ativistas, estaríamos a falar do sexto, não é? Do sexto que foi protagonizado de forma efetiva e mais cerca de 17 que fracassaram desde 1974. Então, não é pouco, é demais. O Umar Sissoco Embalo seria o segundo presidente no país a fazer 5 anos de mandato, ou seja, terminar o seu mandato efetivamente. Não é? Agora, os demais não conseguiram. Os que conseguiram, o único que conseguiu, não é? Porque poderia ter conseguido também, o único que conseguiu terá sido Fernando Dias. Então, para já, a nomeação do general Horta Ntam, não é? Horta Ntam, como presidente e chefe da junta golpista, é por 1 ano, e assim foi dito pelos militares numa conferência de imprensa. E este golpe junta-se também ao golpe ocorrido em 2020, no mesmo continente, não é? Na mesma região, não é? Sabe-se que os vizinhos Malawi, Burkina Faso, Níger e Guiné são países que também se envolvem em golpes de Estado e quase que está-se a normalizar esta situação. E vejamos só que até 2023 tinham sido contabilizados pouco mais de 400 golpes de Estado em todo o mundo e 220 dos quais foram protagonizados nos países africanos. É muito. Ou seja, mais da metade do número de golpes de Estado que já foram registrados em todo o mundo assistiu-se na África, não é? E isso não é nada bom. Enfim, então fica esta informação. O governo senegalês, por meio do comunicado que o telespectador vê na tela, informou que está então o ilustre Umar Sissoco Embalo naquele país e pronto, está seguro. Agora, como é que está o presidente Filipe Jacinto Nyusi? Em termos de saúde física, está bem, mas está desconfortável emocionalmente com a situação que está a acontecer na Guiné-Bissau, inclusive repudia esta ação protagonizada pelos militares. Vamos então proceder à leitura da mensagem do presidente Filipe Nyusi, que encontra-se naquele país da África Ocidental. Diz o seguinte: chefiei a missão de observação da União Africana às eleições da Guiné-Bissau. Tudo estava claro antes da suspensão do processo eleitoral, pois a votação foi pacífica e transparente, mas inesperadamente o clima político alterou-se, culminando com a intervenção militar e o encerramento das fronteiras. A nossa missão da União Africana chegou ao país a 19 de novembro e trabalhou com a Comissão Nacional de Eleições, o presidente Sissoco Embalo, membros do governo e representantes diplomáticos. A orientação inicial foi promover calma e segurança para proteger os votantes. Os observadores estiveram presentes em todas as 7
regiões e em Bissau. Todas as missões internacionais, incluindo CEDEAO, CPLP e G7+, chegaram à mesma conclusão. O dia da votação decorreu de forma pacífica, livre e ordeira. Vale a pena aqui também trazer menção ao número de votantes. Já tínhamos dito que menos de 600 mil, não é? Menos de 600 mil, ou pouco mais de 600 mil é que foram às urnas no universo de pouco mais de 955 mil inscritos, não é? E pronto, houve uma abstenção em 35%, ou seja, apenas 65% é que foram à votação. Na mesma senda, a segurança manteve-se discreta e nenhum eleitor foi impedido de exercer o seu direito. Tudo corria normalmente. As mesas funcionavam no exterior dos edifícios, o que permitiu total visibilidade do processo. A contagem dos votos foi pública e acompanhada localmente com a equipa da União Africana a visitar mais de 20 assembleias, demonstrando a maturidade democrática pelo eleitorado guinense. Abruptamente, o ambiente começou a deteriorar-se depois da divulgação preliminar dos resultados. Enquanto a missão se reunia com um dos candidatos, surgiram informações de tiroteios na capital. Os disparos ocorreram perto da sede da Comissão Nacional de Eleições e da zona presidencial. A missão tentou deslocar-se ao local, mas foi travada por forças de segurança que já tinham assumido o controle da área. Pouco depois, o processo eleitoral foi suspenso, sem explicação clara, apesar de estar na fase final. Atenção a este ponto. Filipe Jacinto Nunes, o chefe da missão internacional de observação eleitoral na Guiné-Bissau, diz que não houve explicação nenhuma para a suspensão do processo. Não houve explicação nenhuma. E pronto, sendo assim, pouco depois, seguiu-se um clima de incerteza marcado pela presença militar, recolher obrigatório e fecho das fronteiras. Apesar disso, voos internacionais começaram a ser autorizados a aterrar, o que interpreto como sinal de contenção. Perante estes acontecimentos, nós, como representantes da União Africana, CEDEAO e o Fórum dos Anciãos, emitimos uma declaração conjunta a lamentar a situação eleitoral até a sua conclusão. A lamentar a situação e a apelar ao restabelecimento do processo eleitoral até a sua conclusão. A missão decidiu permanecer em Bissau, ao contrário de outras delegações que abandonaram o país para garantir que a União Africana estaria representada até a clarificação total dos fatos. Então, atenção a este ponto. A missão continua lá em Guiné-Bissau, o presidente Nunes continua em Guiné-Bissau, mas os outros já foram evacuados de lá, inclusive o presidente deposto, não é? Umaro Sissoko Embalo, que já se encontra em Senegal, conforme fizemos referência. Contudo, existe espaço para o diálogo e que a solução caberá aos guineenses. Esclarecer que o papel da missão é apenas observar, não mediar, nem proclamar resultados. O relatório final já foi remetido à União Africana, que avaliará os próximos passos. Prontos, esta é a comunicação do ex-presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, que diz portanto, naquele solo, está lá na Guiné-Bissau, e pronto, os demais já foram evacuados, e, inclusive o Senegal terá fretado um avião para retirar de lá Umaro Sissoko Embalo. Então, esta é a situação que vive-se na Guiné-Bissau. Já tomou posse o nomeado general, neste caso, o ilustre Horta. Então, vai comandar por um ano. Depois disso, bem, não se sabe o que é que poderá acontecer. Mas como é que então fica todo o processo eleitoral que foi organizado? Suspenso. Não há conversa para os generais que já tomaram o país.